Nós vamos falar agora, por aqui, de um tema extremamente importante, porque hoje tivemos o fechamento, a divulgação do fechamento dos embarques brasileiros dos produtos agropecuários, João Pedro, e chamou muita atenção. Eu estava calculando os números, principalmente para a soja, para os produtos agrícolas, mas soja arrebentou mesmo, aquilo que se esperava veio, uma elevação muito expressiva, tanto no volume, quanto também na receita. João Pedro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. A soja é o carro-chefe hoje, o que segura a economia, as exportações do Brasil chama-se soja. Nós vamos chegar perto de 80 milhões de toneladas nesse ritmo. Nós temos até agora quase 50. Nós temos 2 meses muito fortes, junho e julho. Já há um comprometimento praticamente dos portos brasileiros para junho, já se começa a se fechar julho. Então, nesse ritmo, é possível que a gente chegue próximo de 80 milhões de toneladas. As agências marítimas, inclusive, estão ali no line-up, né, dizendo que vai embarcar, tanto em maio, já se dizia isso, seriam 10 milhões de toneladas só para a China, somente para a China, 9 milhões em junho, 9 milhões em julho. Ainda teve essa confusão Estados Unidos e China aí que pode fazer com que embarque mais. E o prêmio subiu, né? O prêmio subiu no porto brasileiro, os portos brasileiros. Você hoje se fala em mais de 114, julho, Paranaguá, 108, 109, junho. Junho já está fechado praticamente, não tem espaço nos portos. Não tem mais. Então, o que vai acontecer é o seguinte, para uma safra brasileira de 124, pouco mais de 124 milhões, para um consumo de 44, tá? Vamos chegar em dezembro varrendo os armazéns. Vou pedir para o pessoal colocar a tela da soja no ar, João Pedro. Enquanto isso, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Vai ter que ter disputa. Esse prêmio da soja no porto vai ter que aumentar mesmo. Não, você não tem muita soja disponível. Hoje deve ter no Brasil 12% da safra sem vender, sem compromisso. Ela deve ter mais de 80%, próximo a 88% da produção já está comprometida. Então, faltam 12%. Esses 12% vai ser disputado a ferro e fogo. Tá certo, João Pedro. Está na tela ali os números em relação. Se o pessoal puder colocar a tela que está no ar aqui agora sim, João Pedro, olha ali os números. 15 milhões 510 mil toneladas de soja embarcadas em maio, 51,8% acima do resultado que se tinha no mesmo mês no ano passado. Uma receita, e é o segundo melhor mês da história agora, né? Já é o segundo melhor mês da história. 5 bilhões 140 milhões de dólares, 51,2% de faturamento a mais. Preço da tonelada em 331 dólares e 50 centos, um pouquinho abaixo daquilo que era 340 dólares ano passado, se não estou enganado. Sim, mas vamos botar isso em reais, né? O dólar ano passado, nessa época, barbaridade. 3,90, hoje 5,40. Aumentou bastante, quase que dobra o valor em reais, né? Então, você vê hoje um mercado de soja. E outra coisa, já se fala que para o ano que vem já tem mais de 30% já comprometida para 2021. Ou seja, soja é o carro-chefe nosso, não tem a menor dúvida. Nós se consolidamos como o maior produtor e o maior exportador de soja em grão. Nós não temos a mesma facilidade na exportação de óleo e farelo por questão tributária. A questão de ICMS atrapalha muito, porque as empresas elas têm que pagar o ICMS na compra do grão e depois, na hora de exportar, não conseguem reaver esse ICMS. Então, uma pena. Se o Brasil tivesse uma legislação tributária não tão fominha por dinheiro, nós podíamos estar também ser um grande exportador mais de emprego farelo, aqui no Brasil. Essa que é a verdade. Mas o volume de soja realmente é impressionante, que nós vimos há pouco, né? E a $1 aí, uma média acima de R$5. Eu falava com o pessoal da Datagro, e o pessoal está falando que é mais de 34% já comercializado para a próxima safra. É isso aí. Vamos falar agora a respeito das exportações de carne bovina de todos os tipos, e aí nós vamos ver números também, são números oficiais da Secretaria de Comércio Exterior, ligado ao Ministério da Economia, também muito expressivos. Pode colocar na tela enquanto o João Pedro vai comentando, porque os números também foram muito altos. 7 milhões e 700 mil toneladas por dia, nós estamos falando de um aumento de 25% em relação ao mês passado. Em relação ao acumulado e faturamento... Ali acumulado é a receita, né? A receita. Que deu resultado ali na... 682 milhões de dólares é um bom volume, viu? Nós estamos falando de por 5, né? 155 mil toneladas exportadas no mês de maio. Olha, nos últimos 5 anos, a taxa média de exportação em maio flutuou entre 100 mil a 120 mil.
Nós estamos falando esse ano em 155 mil. É o fator China. O fator China desequilibrou o processo, ou seja, cada vez mais os chineses vêm buscar grãos e carne aqui no Brasil. A carne em todos os níveis, né? Suína, frango e bovina. E isso provocou uma revolução na pecuária brasileira. Hoje você fala boi China e vaca China, animais com menos de 30 meses, com bom acabamento, eles pegam 10 a 12 reais a mais que a arroba da commodity bovina. João Pedro, essa tela é interessante, está mostrando na primeira coluna volume e a segunda receita. Você vê que o volume aumentou 25%. Né, aumentou bem, a receita aumentou 44%, que fica claro que a tonelada da carne de um ano para outro ficou mais cara. Nós estamos falando em 4.400 dólares por tonelada contra 3.800, 1.700 no ano passado. Né? Estava havendo uma briga, né? Não sei até que ponto isso estão brigando os importadores chineses contra os frigoríficos brasileiros, no sentido de renegociar contratos. Não sei se isso vai acontecer, mas a China não tem onde buscar mais carne. Vai buscar na Austrália. A Austrália, a arroba custa 60 dólares a arroba na Austrália. Vai buscar no Uruguai. O Uruguai já está com a sua produção tomada. A Argentina enfrentando problemas homéricos, tanto políticos como sociais, como a questão... Logísticos também. A Argentina, infelizmente, não tem. Então, e os Estados Unidos poderia ser um fornecedor. Agora, com essa briga deles com os Estados Unidos, o Brasil passa a ser praticamente a grande opção que eles têm para aumentar. A nossa participação no market share das importações chinesas chegou a 41%. 41% do que chega de carne bovina é oriunda do Brasil. E ainda hoje eu vou falar aqui do indicador do GPB a respeito de algumas curiosidades da participação desse chamado boi China, o boi que vai para a China, a carne que vai para a China e como que ela influencia nos preços. João Pedro, para encerrar aqui o assunto relacionado às exportações brasileiras em junho, outro destaque que a gente traz, o pessoal que achou legal soja, né, soja também é de 50%, né, um aumento nos volumes e também receita, mas achou legal, achou bacana ver ali os números para exportação de carne bovina, os números para exportação de carne suína também são muito bons. As elevações passam de 50%, João Pedro. A carne do Brasil era o quarto maior exportador de carne suína no mundo. Nós estávamos com uns 600 mil toneladas ano. Esse ano nós estamos dando uma revolução. Esse mês de maio foram 90 mil toneladas de carne bovina e de carne suína exportada. E a tendência é que o próximo mês, agora, nesse mês de junho, nós tenhamos condições de aumentar mais ainda, já que o maior exportador para o chinês são os Estados Unidos. E eles já falaram hoje que não vão comprar mais. Então, aonde que vai buscar? Vai buscar na Europa, vai buscar no Canadá, vai buscar Não tem, vai ter que buscar grande parte aqui no Brasil. São as carnes brasileiras, estão os números na tela, realmente impactando os negócios positivamente aqui no Brasil. João Pedro, agradeço a sua participação aqui no Mais Pecuária. Valeu, bom trabalho a vocês.